Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal, dessa feita para que a gente possa entender o que está acontecendo entre Supremo, Alexandre de Moraes, Bolsonaro, liberdade de expressão. O meu objetivo com esse vídeo é justamente te atualizar e te explicar o que está acontecendo nesse momento no Supremo Tribunal Federal acerca da liberdade de expressão por meio daquilo que nós publicamos em redes sociais. Vamos entender a cronologia do problema, a fim de entendermos o que fez o Alexandre de Moraes e a reação à decisão do Alexandre de Moraes, que é uma ADI, nesse caso proposta pelo presidente da República, pelo presidente Bolsonaro, na data de ontem, 25/7, no Supremo Tribunal Federal, que em último grau vai referendar ou não, ainda que não necessariamente no inquérito da fake news, mas por meio de uma ADI, aquilo que decidiu o Alexandre de Moraes quando determinou o bloqueio, a suspensão de pessoas que apoiam o presidente da República. Vamos entender, portanto, a cronologia do problema e exatamente o que o Supremo tem nas mãos para julgar. Então eu coloco assim, te explico: Supremo, Bolsonaro, liberdade de expressão, o que realmente, o que de fato está acontecendo. Vamos lá. Para que a gente entenda o que está acontecendo, nós precisamos voltar a 2019 e estudar a DI 4451, pelo menos no item 5 da ementa dessa ação direta de inconstitucionalidade. Relatoria, Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes diz o seguinte no item 5 da ADI 441, publicado o julgamento em março de 2019. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, preste atenção, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Isso Alexandre de Moraes escreveu na ADI 4451 em março de 2019, item 5 da ementa. Você pode pesquisar e conferir efetivamente as palavras do ministro. Muito bem. Em julho de 2020, no inquérito das fake news, no famoso inquérito das fake news, o Alexandre de Moraes então tem esse posicionamento. Vamos lá. Ó. Recaem sobre os indivíduos aqui identificados, são as pessoas investigadas na fake news ou no inquérito das fake news, sérias suspeitas de que integrariam esse complexo esquema de disseminação de notícias falsas por intermédio de publicações em redes sociais, atingindo o público diário de milhões de pessoas, expondo a perigo de lesão com suas notícias ofensivas e fraudulentas à independência dos poderes e o Estado de Direito. O Alexandre de Moraes aqui dá a entender que a situação aqui é diferente da ADI 4451 que nós analisamos agora há pouco. Ele está dizendo que existe um grupo formado de pessoas que se reúnem para disseminar fake news e que isso afronta a independência dos poderes e o Estado de Direito. Basicamente é o que ele diz, ou seja, ataque coordenado por meio de fake news, e para ele essa situação é diferente daquela que ele julgou na ADI 4451. Estamos apenas entendendo os fatos. Ele diz ainda, os direitos e garantias individuais, consequentemente, não são absolutos e ilimitados, uma vez que encontram seus limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Carta Magna, princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas. E quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância prática ou da harmonização de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional no âmbito de alcance de cada qual, contradição dos princípios, sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com a sua finalidade precípua, diz o ministro Alexandre de Moraes no inquérito da fake news, justamente fundamentando então a sua consequente decisão no sentido de suspender, bloquear contas de apoiadores do presidente da República que, no entender do ministro, estão agindo de forma coordenada e coletiva no sentido de disseminar fake news, e ele pensa na sua decisão que essas notícias ofensivas e fraudulentas elas afrontam a independência dos poderes e o Estado de Direito, é o que diz o ministro Alexandre de Moraes. Perceba que aqui ele expõe uma situação na ADI 4451, aqui no inquérito das fake news a situação é diferente no entender dele. Muito bem, ele proferiu, portanto, uma decisão mandando bloquear as contas, as redes sociais dos apoiadores do presidente da República que, no entender dele, utilizam dessa forma coordenada de disseminar fake news, ameaçando o Estado de Direito e a independência dos poderes.
Aí, o presidente da República, na data de ontem, propôs uma ação direta de inconstitucionalidade. Então você entendeu que em 2019 o Alexandre de Moraes disse uma coisa, em 2020, no inquérito das fake news, ele interpreta isso de uma forma diferente. O presidente da República vai por meio de um ADI e propõe efetivamente ao Supremo Tribunal Federal uma discussão bastante interessante. A discussão da ADI, ela está assim estabelecida. A ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar para conferir interpretação conforme a Constituição aos dispositivos do Código Penal que disciplinam a decretação de medidas cautelares e os artigos 15, 29 e 22 da Lei 12.965 de 2014, Marco Civil da Internet, a fim de assegurar a observância aos direitos fundamentais das liberdades de manifestação de pensamento, expressão, exercício do trabalho e do mandato parlamentar, além dos princípios da legalidade, do devido processo legal e da proporcionalidade pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Bom, assim é a ADI proposta. Eu vou tentar efetivamente te explicar o que realmente se quer por meio dessa ação direta de inconstitucionalidade. Vamos entender. O que quer a ADI? Fundamentos. Vamos lá. Primeiro, somente restrições expressamente preconizadas na legislação processual podem ser decretadas de modo legítimo, o que significa que o sistema processual penal brasileiro rejeita a noção de poder geral de cautela que predomina no campo civil. Preste atenção nesse primeiro ponto extraído da ADI. Na ADI, o Bolsonaro está dizendo, no processo penal, não se admitem as medidas cautelares inominadas, apenas as expressamente previstas em lei. Ou seja, primeiro fundamento da ADI, não existe medida cautelar inominada no processo penal, portanto, as medidas cautelares que podem ser utilizadas no processo penal e, portanto, nos inquéritos penais, são somente aquelas listadas por lei tão somente. Bom, e a ação direta de inconstitucionalidade estabelece um link com a impossibilidade de medida cautelar inominada com a Lei 12.965. Essa lei estabelece o Marco Civil da Internet e traz princípios, garantias, direitos e deveres no uso da internet no Brasil. Por essa norma, diz a ADI, é possível obrigar provedores a efetuar o registro de acesso de usuários a aplicações de internet, sempre que configurados fundados indícios da ocorrência de ilícitos contra a honra, e também contempla a possibilidade de medida de indisponibilização de conteúdo que seja ofensivo à honra. Mas, no dizer da ADI, não é possível bloquear ou suspender o funcionamento de plataformas virtuais de comunicação, as conhecidas redes sociais. Então a ADI traz a seguinte argumentação. Primeiro, não existem medidas cautelares inominadas no processo penal. É possível tão somente medidas cautelares no processo penal e no inquérito penal que estejam previamente previstas em lei. Então, o poder geral de cautela no processo penal não acontece da mesma forma que no processo civil. Então, as medidas cautelares inominadas não são bem vistas no processo penal, mas a gente sabe que elas acontecem. E no que diz respeito à questão específica de bloquear contas de rede social, ele estabelece a ADI, ou a ADI traz como fundamento, que a Lei 12.965 não permite bloquear ou suspender o funcionamento de plataforma virtual de comunicação, as conhecidas redes sociais. É possível fazer isso, mas não é possível, nesse caso, bloquear a rede social de um cidadão. É possível exigir o registro desse cidadão, justamente para que se possa responsabilizar quem afronta a honra de quem quer que seja. É possível também retirar conteúdo ofensivo à honra, mas não é possível bloquear ou suspender o funcionamento em si da rede social propriamente, ou seja, bloquear um usuário, tirá-lo da rede social, é o que diz a ADI. A ADI traz a seguinte passagem, no particular, a ação volta-se contra a ilegitimidade de atos de interpretação do Código de Processo Penal que resulte em ordem de bloqueio, interdição, suspensão de perfis pessoais, controvérsia de relevância ostensiva, não só pela sua larga transcendentalidade social, mas pela influência real que ela exerce nas expectativas legítimas de exercício de manifestação profissional e política por parte de profissionais de imprensa e parlamentares, estando a demandar a urgente tutela da controvérsia pela jurisdição constitucional desse Supremo Tribunal Federal. Aí, no pedido, nós temos a exata dimensão daquilo que quer o Bolsonaro por meio dessa ADI. Veja bem, ele pede de forma liminar, seja determinada a suspensão monocrática, ou seja, pelo relator da ADI, ad referendo do plenário, das decisões judiciais que tenham deferido medidas cautelares penais de bloqueio, interdição, suspensão de perfis de redes sociais até o julgamento final da presente causa. Perceba nesse caso específico que ele diz na ADI que a Lei 12.965 permite a obrigatoriedade do registro e a retirada de conteúdo ofensivo.
O registro é para fins de responsabilização daquele que ofende honra, e nesse caso aqui, a retirada do conteúdo ofensivo à honra é justamente para evitar a continuidade da sua propagação. Mas não é possível bloquear ou suspender o funcionamento da própria rede social daquele que fala por meio dela, justamente porque isso violaria a liberdade de expressão. É o que ele pede e ainda diz: seja fixada interpretação conforme a Constituição aos artigos 282, incisos 1 e 2, 319, incisos 2 e 3 do Código Penal e os artigos 15, 19 e 22 da Lei 2.965, para estabelecer que essas normas não autorizam a imposição de medidas cautelares, de bloqueio, interdição, suspensão de perfis em redes sociais. Então, veja, cronologicamente, você tem uma decisão em 2019 do Alexandre de Moraes que diz que a liberdade de expressão é ampla, inclusive para apresentar informações que não sejam verdadeiras, que não sejam compartilhadas pela maioria e que sejam errôneas. Depois ele diz, no inquérito das fake news, em julho de 2019, que a situação é diferente. Você tem aí um grupo coordenado de ataque simultâneo às instituições e principalmente ao Supremo Tribunal Federal no que diz respeito efetivamente à divulgação de fake news e que isso ameaça a independência dos poderes e o Estado de Direito. E aí você tem uma ADI proposta por Bolsonaro justamente para dizer duas coisas principais. Quais são? As medidas cautelares inominadas não funcionam no processo penal da mesma forma que funcionam no processo civil, ou seja, as medidas cautelares inominadas não podem, no processo penal, permitir com que o juiz estabeleça um poder geral de cautela que afronte direitos fundamentais, é o que diz a ADI, e ainda nesse ponto, fazendo o link com a Lei 12.965, Marco Civil da Internet no Brasil, a ADI diz que essa lei permite a obrigatoriedade do registro de usuário para identificação daquele que afronta a honra de quem quer que seja. Também é possível a retirada ou tornar indisponível o conteúdo ofensivo à honra, mas essa lei não permite o bloqueio ou a suspensão da própria rede social. E no final das contas a ADI pede justamente seja dada interpretação conforme a Constituição Federal para evitar a medida cautelar inominada no processo penal e para dizer que nem o processo penal nem a Lei 12.965 autoriza o bloqueio, interdição ou suspensão de perfil de internet. É o que quer a ADI do presidente Bolsonaro, proposta no Supremo Tribunal Federal na data de ontem, 25/7. Então, com isso, eu te atualizo sobre a relação Supremo, Bolsonaro e liberdade de expressão. Vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos. Primeiro, vamos analisar a decisão monocrática do relator nessa ação direta de inconstitucionalidade proposta ontem, para que efetivamente acompanhemos exatamente como vai se descortinar no Supremo o julgamento dessa relação Marco Civil da Internet, liberdade de expressão, possibilidade ou não de bloqueio de contas, de perfis nas redes sociais. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.